Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ângelo. Eu vou trazer aqui nesse vídeo, a pedido aí de uma colega aí um inscrito do canal, onde foi solicitada aí a resolução desse exercício aí do livro do David Johnson. Eu já andei resolvendo alguns, né? E aí eu tô dando esse suporte aí nesse exercício aqui. Como a gente pode ver aqui, né, um circuito aí de segunda ordem. E ele pede o seguinte, né, ele diz aqui no enunciado, né, o circuito está em regime permanente, em t igual a 0 menos, calcule V para t maior que zero, e aí ele dá algumas opções aí para o indutor, né, aí ele deixa aqui a indutância aqui como uma incógnita, né, onde ele pede para calcular aí a equação, né, que vai definir o comportamento da tensão nos terminais do capacitor, quando L for igual a 8H, quando for 6R e quando for 4,8R. Então são três condições aqui. Nesse vídeo eu vou fazer apenas a letra A e para as demais letras, né, o raciocínio ele é o mesmo. O que vai mudar aí talvez aí é o tipo de amortecimento, mas o raciocínio em si para poder levantar a equação e chegar no raciocínio da solução, né, vai ser o mesmo para todos os três valores de indutores. Então, como eu sempre apresento, né, no primeiro momento a gente analisa as condições iniciais dadas pelo problema. Então, como ele diz que inicialmente o circuito estava em regime permanente antes de haver a mudança da chave, então por causa da posição da seta, né, indicando aqui que ela está vindo de cima para baixo, ou seja, dessa posição aqui para essa, então entende-se que o circuito anteriormente ele estava sendo aí alimentado pela fonte de 10 volts, atingiu aí o seu regime de estado permanente e em um dado momento foi feita aí uma comutação. Nesse momento é chamado de t igual a zero, que é o momento em que vai começar a analisar o novo comportamento do circuito. Então, na condição inicial, nós temos o seguinte: o capacitor, como ele está em paralelo com o indutor, e como ele atingiu aí o seu estado de regime permanente, o circuito, então nós sabemos aí que o capacitor, né, quando excitado aí por uma fonte de corrente contínua, quando ele está no seu regime de estado permanente, ele se comporta como uma chave aberta, e o indutor se comporta como uma chave fechada, né, um curto. Então, dessa forma, como se tem aqui, né, o capacitor em paralelo com o indutor, então, já sem fazer cálculo, podemos dizer que a tensão inicial, né, ou seja, a tensão nos terminais do capacitor, ela é nula, né, uma vez que há um curto aqui, né, nos seus terminais. Porém, né, ela é nula nesse momento aqui de regime permanente, ok? Porque durante o processo aqui de energização do circuito, então naquele momento transitório ali, né, antes de chegar no seu regime, o capacitor ele começou a se carregar, obviamente, e o indutor também começou a se carregar. Então, no momento em que o capacitor atinge um determinado valor de tensão, essa tensão ela vai se descarregando aqui pelo indutor até chegar a zero, o que leva com que toda a corrente, né, drenada da fonte ela passa pelo indutor, né? Então a tensão no indutor, a tensão no capacitor em 0 menos é 0 volts, né? E a corrente no indutor no seu estado permanente, né, antes de haver aí a mudança da chave, vai ser igual a tensão dividido aí por esses dois resistores aqui que estão em série, né? Então vai dar aí uma corrente de 1 ampere. Então esses aqui são os valores iniciais de tensão aqui nos terminais do capacitor e a corrente no indutor. Sempre é bom definir esses valores inicialmente. Agora vamos analisar o circuito no momento em que a chave ela muda de posição, né? Ela fecha aqui. Então quando essa chave ela fecha aqui, ela tira o circuito da fonte
né, o circuito não, ela tira a fonte do circuito, fazendo com que o novo circuito, né, ele tenha apenas aí um modelo aí de um circuito RLC paralelo. Então temos aqui apresentado essa nova configuração, né? Lembrando que eu estou usando aí o indutor de 8R, né? Que é o da letra A. E aí podemos montar aqui a equação diferencial. Como o que se deseja aqui como resposta é a tensão, então eu optei, para poder levantar aqui a equação diferencial, eu optei por usar a lei de Kirchhoff, né, a lei das correntes, a lei do nó. Então, fazendo isso, né, chego aqui a essa expressão, né, que tem uma integral aqui. Aqui, só para organizar os termos, eu botei dessa forma. Aqui vai ser igual a zero, né, não tem nenhuma fonte aqui independente. Como eu já falei outras vezes, né, é conveniente que o coeficiente que multiplica aí o termo de maior grau ele seja unitário. Então, eu vou fazer duas operações em uma, né? Na verdade, eu vou tornar esse coeficiente aqui unitário e vou também fazer uma operação para tirar a integral aqui dessa equação, deixando a equação apenas com deixando a equação aqui somente com derivadas, né? Ou seja, se tornar aqui uma equação diferencial, né? Então, nesse caso aqui, como tem uma integral, não tem uma equação diferencial, né? Então, eu vou derivar, né, toda a equação e ao mesmo tempo vou estar multiplicando aqui por 24 para poder tornar aqui esse termo, né? Como eu vou ter aqui uma derivada de segunda ordem, vai ser o termo maior, então o coeficiente aqui vai ser unitário. Fazendo isso, chego nessa expressão aqui. Então aqui eu tenho uma equação diferencial homogênea, né? E aí, para encontrar a solução dessa equação diferencial, usando aí a equação característica, né, que é um polinômio aqui do segundo grau, chegando aqui a resolução, né, por meio daquela fórmula de Bhaskara, observa que aqui no determinante, o determinante aqui ele é negativo, ou seja, ele é menor que zero. Quando isso acontece, as raízes elas são complexas, né? Complexas e conjugadas, né? E quando isso aqui também, né, quando ocorre, isso nos diz que o amortecimento desse circuito, na verdade, esse circuito ele tem um amortecimento, ele tem uma resposta, né, subamortecida. E aí as raízes são essas aqui, né? Como eu falei que ela é complexa e conjugada. Então, uma é negativa, outra positiva aqui, né? A parte imaginária. Como é uma resposta, né, subamortecida, já existe aí uma definição de uma solução para esse tipo de resposta, né? Que é, né, uma expressão que tem essa estrutura aqui, onde eu tenho aqui uma exponencial elevado a uma constante alfa aqui, né? Que no caso essa constante alfa ela representa aí a parte real do número a parte real do número imaginário, e multiplica aqui, né, uma soma, né, de cosseno e seno, e multiplicar também aqui por suas respectivas constantes, né, B1 e B2 aqui que eu chamei, né, poderia ser qualquer outra letra usada. E os argumentos aqui das funções cosseno e seno é o ômega d, que é a frequência natural amortecida, né, que no caso aqui é a parte imaginária. Então, agora aqui nós temos uma possível solução, porém, como eu tenho aqui dois termos para determinar, né, que não é conhecido, então essa solução aqui ela é uma solução genérica. Ela vai atender aí uma família de equações diferenciais, mas o que nós desejamos é que ela represente o comportamento da tensão para esse circuito ao qual nós estamos analisando. Então, para isso, nós temos que determinar aí essas constantes baseando-se nos valores iniciais desse circuito analisado.
Só que com uma única equação não é possível resolver o problema. Porque temos uma única equação, embora nós conheçamos aí uma condição, o valor da tensão no capacitor num determinado instante de tempo, né? Porém, ainda assim, vamos ter aí duas incógnitas, né? Então fica impossível de resolver. Então, para poder conseguirmos resolver, um artifício utilizado é o que? É criar uma nova equação. E como é que fazemos isso? Se derivarmos essa função aqui primeiro, né? Essa equação aqui, vamos chegar a uma outra equação que também, né, vai estar em função aí das constantes B1 e B2. E só que aí vamos ter que procurar, né, determinar quanto que é. Aqui eu botei VC, mas na verdade é V. Só fiz uma pequena correção aqui. Então, fazendo a derivada aqui dessa equação aqui, né? Eu tenho aqui o dv de t e aqui eu tenho a derivada. Eu não entrei em detalhes passo a passo de como eu fiz essa derivada, porque entendo que vocês conseguem fazer isso. Caso não consiga, aí tem alguém que já esqueceu como é que faz, como é que aplica a regra da cadeia e tal, e quiser alguma orientação sobre isso, aí vocês podem deixar aí nos comentários que eu tento ajudar. Então agora nós temos duas equações. Uma delas nós conhecemos aí o valor inicial, né, que no caso é o V de t, no instante 0, né, que é o 0 mais, que é o momento da chave ser comutada, nós temos como saber quanto ele vale, né? E nesse caso, como já foi também falado algumas vezes, né, o capacitor ele tem uma resistência, né, a uma variação abrupta de tensão nos seus terminais. Então, ele se opõe a uma mudança abrupta de tensão. Então, isso quer dizer o quê? Que se imediatamente antes da chave ser comutada já existia um valor de tensão no capacitor, assim que a chave comuta, essa tensão ela se mantém a mesma, né, até vencer ali o novo estado transitório. Então, como antes da chave ser comutada, a tensão no capacitor era zero, então assim que a chave é comutada, a tensão mantém-se zero também. E no indutor ocorre algo semelhante. No caso do indutor, ele oferece uma oposição a variações abruptas de corrente, o que fazendo com que, na verdade, ele mantém ali aquela corrente, né, que foi carregada ali na forma de campo magnético, no momento em que há a transição ali da chave, né? Então, se antes da chave ser comutada era 1 ampere que tinha circulando ali no indutor, então quando a chave comuta, ele mantém aí esse valor de 1 ampere até que vença ali o novo estado transitório. A corrente, aí vamos olhar o seguinte aqui, né? Nesse circuito, se nós olharmos aqui para ele, na condição imediatamente após haver a comutação da chave, a gente sabe que o capacitor estava carregado por 0 volts e o indutor estava aqui carregado com uma corrente de 2 amperes. Então vamos pensar assim: se o capacitor está com 0 volts em seus terminais, isso nos dá a entender que aqui ocorre um curto, né? Aqui ele está em curto, né? Porque se eu tenho 0 volts aqui, ou seja, eu não tenho diferença de potencial. E se eu não tenho diferença de potencial, então eu posso considerar aqui como sendo um curto. E aí vem uma outra análise. Se todos os elementos aqui estão em paralelo, e aqui eu tenho um curto, né? Eu posso falar assim, então isso quer dizer que nesse ramo aqui do resistor não vai haver circulação de corrente. Por quê? Porque a corrente, ao chegar aqui nesse nó, ou seja, a corrente que está armazenada aqui no indutor,
quando ela chegar aqui nesse nó, ela vai ter dois caminhos para percorrer. Um caminho que é um curto, né? E um caminho que oferece aí uma dificuldade para a circulação dela, que no caso é o resistor aqui. Então a corrente ela vai preferir circular por onde? Pelo caminho mais fácil. Então a corrente no indutor ela vai circular aqui por essa malha. Ou seja, ela não vai circular aqui pelo ramo do resistor. E com isso, nós temos aqui o seguinte, que a corrente IC de 0+, né, devido aí a essa definição aqui, né, que foi dada dos sentidos para as correntes, né, isso foi um sentido arbitrário. Então isso quer dizer o seguinte, que quando a corrente do indutor circula aqui, ó, ela vai circular no sentido contrário àquilo que foi definido. Então isso quer dizer que a corrente IC de 0+, ela é igual em módulo à corrente no indutor, só que com sinal negativo. Então por isso que aqui eu disse que IC de 0+, ela é igual a menos IL de 0+. Como IL de 0+ é igual a 1 A, então IC de 0+ é igual a menos 1 A. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso determinar aqui quem é a derivada da tensão em T0+. E aí nós usamos aí a definição de corrente nos terminais do capacitor, que a corrente ela é definida pelo produto aí da capacitância pela taxa de variação da tensão. Como eu quero aqui só a taxa de variação da tensão, então eu passo a capacitância que está multiplicando para cá dividindo. Então, o que vamos ter aqui, né? Que a taxa de variação da tensão no instante de 0+, vai ser igual a menos 1, que é o valor de C0+, dividido pela capacitância, que é 1 sobre 24. Então, eu vou ter aqui menos 24, logo, a minha taxa de variação da tensão em 0+ é igual a menos 24 volts por segundo. Então, agora eu já tenho as duas condições iniciais, tanto para a tensão em 0, como a taxa de variação da tensão em 0, que são esses dois valores. Agora eu posso montar aqui um sistema de equações para conseguir resolver aí, né, e determinar o valor dessas constantes aqui. Então, fazendo só voltando aqui, né, colocando, como eu estou na condição de t igual a 0, então substituindo o 0 aqui na equação, eu vejo que o 0 aqui, sendo de 0 é 0, então esse termo aqui ele sai da equação. E aqui, como vai zerar o argumento aqui do cosseno, então o cosseno de 0 é igual a 1. E aqui e elevado a 0 é igual a 1, então resulta que B1 mais 0 é igual a 0. Então, V de 0 é igual a 0, que é igual a B1 mais 0. Então, logo, B1 é igual a 0. Então, já definimos aqui uma das constantes. Agora, vamos definir a outra equação, né, no instante t igual a 0. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, então eu tenho um seno aqui, e aqui eu tenho um t multiplicando o argumento aqui do seno. Então, se aqui é 0, então seno de 0 é 0, então esse termo todo aqui ele sai, né, ele fica igual a 0. Como aqui é cosseno, então eu tenho aqui 1, né, que é essa expressão aqui, e aqui vai ser 1 também. Lembrando que B1 já foi definido que é igual a 0, então esse termo aqui vai sair. Vai resultar apenas esse aqui, e isso aqui sai. Então temos aqui que a taxa de variação em 0 é igual a menos 24, que é igual a isso aqui. Fazendo as continhas aí, chegamos que a constante B2 é igual, né, aproximadamente, né, a menos 61,967. Com as duas, como já foi encontrado aqui, né, os valores das duas constantes, é só substituir lá na expressão da resposta da tensão, e chegamos aí a uma equação que vai modelar o comportamento
da tensão nos terminais do capacitor, que é a tensão V de T. Então, assim, essa é a resposta aí para essa solução. Para vocês poderem dar uma visualizada no que eu estou falando e a gente poder fazer uma análise, eu fiz uma simulação e eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui o circuito, né, que eu simulei. Aqui eu fiz ele dessa forma aqui para poder, né, conseguir ter aquela comutação das chaves, né. Então inicialmente essa chave aqui vai estar fechada, essa aqui vai estar aberta. Então essa fonte vai alimentar todo o circuito. Depois de um determinado momento, essa chave aqui ela vai fechar, vai abrir essa, vai fechar essa. E aí nós analisamos aí como a tensão no capacitor se comporta. Rodando a simulação, o capacitor ele apresentou esse gráfico aqui. Então observe o seguinte, que antes da chave ser fechada, né, ser comutada, a tensão no capacitor é zero, né? Observa aqui, ó, é zero. No momento que a chave ela comuta, o capacitor ele passa a ter uma nova carga, né? Ele vem, inicialmente ele é zero e ele começa novamente a se carregar. Depois ele vai tender a se descarregar. Por quê? Porque ele vai estar ali associando, como não tem uma fonte independente ligada ao circuito, então o indutor vai estar se descarregando, que vai ser a parcela que vai estar alimentando, energizando ali, vai estar carregando o capacitor ali, né? E eles vão, e ambos, né, vão estar se descarregando lá no resistor, aquele resistor que vai estar em paralelo lá com eles. Então você observa que ele sai de zero e aí ele começa a descarregar novamente. Ele se carrega um pouco e depois se descarrega até chegar a zero novamente, ok? Para a gente só ver aquela parte que eu falei que a corrente no resistor ela é nula, né? E que a corrente no capacitor é igual a corrente, é o negativo da corrente no indutor. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Então essa aqui é a corrente no indutor, né? Ela está aqui com 1, né? Aqui no instante em que a chave comuta, ela muda de posição. Deixa eu ver se eu consigo colocar o capacitor aqui também. Aqui. Veja que no momento em que a chave comuta, né, a corrente no capacitor era nula. Mas no momento que ocorre a comutação, veja que a corrente no capacitor ela vai a -1 e no indutor é 1. Já no resistor, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no resistor, não, desculpa, isso aqui é a tensão no resistor. Eu não tenho aqui, esqueci de botar do resistor, mas vamos analisar aqui de uma outra maneira. No caso do resistor, vamos olhar o seguinte. Aqui nós estamos olhando a tensão no resistor. No instante que comuta, a tensão no resistor ela é zero. Tá vendo? No instante da comutação, aqui nesse ponto, a tensão no resistor é zero. Se a tensão no resistor é zero, isso significa que não tem corrente circulando no resistor. Porém, eu tenho corrente no indutor e tenho corrente aqui no capacitor, que é -1. Né? Então, fica aqui, né, mostrado, né, que naquele instante ali em que, imediatamente após a chave ser fechada, haverá ali uma corrente, né, apenas circulando ali naquela malha ali entre o indutor e o capacitor. Então, pessoal, é isso aí, né? Espero ter contribuído aí com esse entendimento, né, referente a esse circuito, né? Para os demais, as duas outras letras, né,
continua aí, o raciocínio é o mesmo, né? Não tem muito que se fazer. E só prestar atenção ali na hora de fazer mudança ali determinar ali os valores iniciais, né? E aplicar ali o sisteminha ali, né? Quando for necessário. Então, se você gostou aí da resolução, deixa aí nos seus comentários, deixa aí os comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, né, se inscreve no canal aí para ajudar aí no crescimento do canal. E se foi útil aí o conteúdo, né, compartilha aí com os amigos nas redes sociais para que outros também possam sanar suas possíveis dúvidas. E caso ainda haja alguma dúvida, né, vocês podem entrar em contato comigo aí pelo e-mail, né, que eu deixo aí na descrição do vídeo. E aí eu respondo, ok? Então, um forte abraço a todos aí.